Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós estamos aqui com um tema pontual chamado Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Do Paul Copan, que está aqui na Bíblia Defesa da Fé, página 949, ok? Então, se você puder, curte, comenta, assine as notificações aí no sininho, se inscreva em nosso canal, que eu tenho certeza que você estará nos incentivando a criar outros vídeos. Queridos, muito bem, Bertrand Russell, um filósofo, ele lá do século XIX, ele dizia: se tudo tem uma origem, logo Deus deve ter uma origem também. Bem, eu lembro que esse tipo de raciocínio ele lembrava muito o meu primário, quando na escola me veio como que um insight, assim como uma visão, um entendimento, podemos dizer assim, sobre isso. Eu falei, olha, Deus deve ter um criador, quem deve ter criado Deus? Eu ficava pensando, e quando eu pensava nessas coisas me dava um nó, né? Um garoto ainda de 8, 9 anos pensando nessas questões. Pois bem, mas essa pergunta sobre o que ou quem trouxe Deus à existência, ela precisa ser bem analisada, para não dizer, de certa forma, até equivocada esse tipo de pensamento. Muito bem, eu quero citar aqui 5 pontos para que nós possamos analisar bem esta questão. Em primeiro lugar, a ciência, ela respalda a noção de que o universo, ele teve um início e alguma coisa independente do universo o fez existir. Então, entendendo essa noção que a ciência nos dá, de que o universo teve um início, ele está bem alinhado com o que diz Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu não quero analisar isso aqui apenas pela perspectiva bíblica, né? Porque nós sabemos que a Bíblia já afirma isso. Então queremos analisar um pouquinho mais sobre o viés, um pouco mais da lógica, né? Lógico-filosófico. Muito bem. Então, olha só que coisa interessante. David Hume, ele afirmou, né, lá no século XVIII, era um filósofo também, que a existência ela não pode vir da não existência, pois não há potencial para isso. Então, pense comigo o seguinte, se o universo hoje existe e antes da sua existência alguma coisa deveria estar ali, e é justamente esse é o raciocínio de David Hume. É claro e evidente que David Hume não usa esse raciocínio para a questão da existência de Deus. Entretanto, o seu raciocínio está correto também e pode ser aplicado nesse entendimento, porque nós entendemos, e a ciência vai dar respaldo, que o universo teve um início, né? A ciência mais atual. Então, se o universo teve um início, evidentemente que algo antes dele o trouxe à existência. Então, nós entendemos que ali há a ideia de um criador. Ok, um segundo ponto que eu quero analisar aqui é sobre a questão de que os crentes, né, aqueles que creem nas escrituras, eles rejeitam a afirmação de que tudo que existe tem uma origem. E eles afirmam que o que quer que exista tem uma origem. Então, por que se afirma desta forma? Porque quando os crentes dizem que o que quer que exista tem uma origem, e não que tudo que existe tem uma origem, ou seja, dentro desse plano físico, nós vamos entender que necessariamente isso iria excluir, né? Isso necessariamente excluiria a ideia de Deus. Se eu pensar, tudo tem uma origem, eu tentar, digamos assim, tornar Deus algo físico, né? O Criador algo físico. Logo, eu teria complicações porque eu teria que afirmar que esse Deus foi criado. Talvez esses pensamentos também brotam até pelo fato da nossa própria limitação no que diz respeito a compreender de uma forma mais ampla essa questão. Mesmo aqueles que creem ou não creem em Deus, se parar para analisar essa questão de que antes do universo o que estava lá e o que trouxe o universo à existência, isso torna-se algo muito confuso, muito difícil de chegar a um entendimento de uma forma mais aprofundada, evidentemente. Alguns podem dar uma resposta mais simplória, os gases e tudo mais. Sim, mas quem trouxe os gases? De onde veio os gases? Não, mas é porque o universo e tal, simplesmente ele surgiu. Sim, mas como ele surgiu? Muito bem, então, se eu supor, né? Se eu vim supor que toda a realidade é física, o que não se pode demonstrar, nem toda a realidade ela é física, mas se eu considerar que toda a realidade ela é física, então Deus ele não existiria.
Entretanto, nem toda a realidade que nós vemos com os nossos olhos, ela é física. Ela foge um pouco da nossa concepção de conseguir compreender isso. Então, queridos, analisando aqui o terceiro ponto. Por que pensar que tudo precisa de uma origem, uma vez que uma entidade sem origem é lógica e inteligível? Então, por muitos séculos, muitos vieram a crer, por exemplo, que o universo ele não precisava de uma origem. Então, se o universo não precisava de uma origem, como já diziam muitos filósofos, né, principalmente na Idade Média, então exclui-se a necessidade de um criador. Só que a ciência ela busca a verdade, né? A ciência ela procura estabelecer a verdade, ela está em busca daquilo que é verdadeiro. Então, a ciência cosmológica, né, nossa contemporânea, ela afirma que o universo não tem uma origem em si mesmo, logo ele tem uma origem externa. Porém, aqueles que são céticos em relação à questão, eles vão continuar afirmando que tudo que existe precisa de uma origem, ou seja, no plano empírico, no plano que nós conseguimos enxergar. Ok, então um quarto ponto aqui, nós podemos dizer o quê? Existe um bom número de coisas sem origem, ok? Por exemplo, as leis da lógica são reais, mas não podemos pensar de maneira coerente sem utilizar elas, por exemplo, né? Então, a lei da identidade, ou seja, um livro é um livro, X é igual a X, ou seja, as coisas têm identidade que nós atribuímos a elas. Então, um exemplo, as leis morais, leis de virtudes, como por exemplo justiça, amor, perdão, misericórdia, né? Anistia. Então, elas são reais. Todavia, nenhuma delas começou a existir. Simplesmente nós entendemos que elas estão ali. Não dá pra gente achar uma origem, por exemplo, do amor, a origem do perdão, a origem daquilo que é moral. Então nós só podemos dizer que são leis, né, e virtudes que estão fora desse plano, da ideia também de um plano externo. Então, o quinto ponto que nós estávamos analisando, como a pergunta quem criou Deus, ela vai incorrer num raciocínio como um erro categórico de análise. Por quê? Porque se eu afirmo que todas as coisas, e até mesmo Deus, tem uma origem, é incoerente, porque se nós estamos analisando e aceitando a possibilidade de um criador, é aquela questão, se eu disser que um criador tem uma origem, logo esse criador deve ter um outro criador, e assim sucessivamente, nós sempre estaríamos indagando a questão, mas não é apenas nessa questão da lógica. O que nós estamos, não é só essa questão desse aparente raciocínio lógico, isso que eu quero dizer. Então, trazendo aqui para o nosso texto, como nós dissemos também aqui no ponto, se o universo teve uma origem, o que estava antes deste universo? E a gente vai chegar digamos assim, ao convencimento bem lógico de que só pode ser um criador que estava ali. Ou com certeza tem um criador, e ele deve ser autoexistente. Por quê? Para que ele pudesse trazer à existência algo que hoje nós podemos contemplar nessa realidade física. Então, pensar que tudo tem uma origem, e até mesmo Deus, seria um pouco incoerente. Porque é como se eu pudesse dizer assim, qual é o cheiro, por exemplo, da cor azul, ou qual o sabor da cor verde, por exemplo, também usando a cor aqui. Então, por que alguém vai encontrar uma falha, né, um problema em Deus pelo fato de ele não ter uma origem? Então, poderíamos até reformular a pergunta desse título para ficar mais fácil, que seria mais ou menos assim: o que fez existir o Criador que existe por si mesmo e que não tem origem? Nada. A única conclusão é que ele é autoexistente, que ele está ali, simplesmente está ali, ok? Então, apenas um texto aqui para nós meditarmos neste texto pontual, nesse artigo pontual, para enriquecer e abrir mais o nosso entendimento sobre esta questão. Então, grande abraço e te vejo no próximo vídeo.